Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a que horas que vocês estão vendo essa videochamada minha e do professor Bruno. Quero agradecer muito ao professor Bruno por participar, um momento muito louco, né? De atividades de estudos dirigidos, assim, online, todo mundo longe um do outro, mas importante a gente tentar dar seguimento a algum movimento da universidade, né? Em especial, o Bruno foi convidado por mim para participar de uma das rodadas de conversas do meu projeto de extensão. E a ideia é que os pesquisadores convidados pudessem apresentar suas pesquisas em andamento ou já concluídas, ou propostas de pesquisas ou assuntos de futuras pesquisas que envolvessem estudos dos povos indígenas, em especial povos indígenas do Mato Grosso do Sul. Então, Bruno, de novo, obrigada e vamos lá, fique à vontade. Eu que agradeço, professor Carol, pelo convite, né, por essa proposta e essa loucura nova que estamos, né, trabalhando e tentando se adaptar. Bom, primeiro, boa noite a todos, a todas, né, que vão assistir. E espero que aproveite esse momento, né, de troca, de conhecimento. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Bruno, Bruno Roberto Nantes Araújo, sou professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no campus de Aquidauana, desde 2014. E eu dou a disciplina lá, ministro a disciplina de Libras, que hoje é o nome Estudo de Libras, e também a disciplina de Língua Portuguesa para Surdos, essa como segunda língua. Essa segunda disciplina eu ministro nas disciplinas de letras, no curso de letras e no curso de pedagogia. Agora o estudo das Libras, de Libras, são as outras demais cursos do campus. Bom, quando a professora me convidou, ela pediu para que eu falasse um pouco da minha pesquisa. Então, trouxe até os slides da minha pesquisa, que eu concluí em 2018, certo? Fui orientado pela professora Alexandra Ayasha Nash, da UFMS. É professora hoje lá da FAED, também pelo programa de pós-graduação em educação. Também atuou no pós-graduação em psicologia na UFMS aqui de Campo Grande. E a minha proposta, o meu tema é a escolarização de indígenas terenas surdos, desafios e contradições na atuação do tradutor e intérprete de língua de sinais. A sigla é TILS, né? E eu vou tentar discorrer não vou tentar me alongar, vou tentar, até peço para a Carol me dar um Pode aviso aí, deixar. tá? Para falar sobre o trabalho. Por que esse tema? Primeiro. Aí eu coletei algumas imagens, até essa imagem primeira que eu apresento agora, é de uma aluna surda da etnia Guarani Kaiowá, lá de Dourados, certo? Ela uma das primeiras estudantes indígenas, até mesmo parte das pesquisas de indígenas surdos, ela foi uma dos objetos de estudos também, da professora Shirley Villalba. Esse é o sinal dentro classificado de todas as necessidades especiais, as pessoas com surdez. Esse é o símbolo que mostra a pessoa surda ou deficiente auditivo. Aqui uma outra imagem fazendo referência ao trabalho do tradutor e intérprete de língua de sinais. Né? Tem o surdo e o tradutor e intérprete em sala de aula ali, né, sinalizando. Aqui, imagem de um indígena, e aqui esse é o símbolo da acessibilidade em Libras, ou acessibilidade em língua de sinais, certo? Então, esse tema envolveu todas essas particularidades. Por quê? Eu trabalho com surdos desde 2000
Desde 2001, em 2000 eu ingressei na universidade, fiz educação física, né? E em 2001 fiz o curso básico de Libras. Então, primeiramente, para mim foi só uma questão de conhecimento. Na época eu frequentava uma determinada comunidade, igreja, né? Então lá era a principal motivo era a questão da evangelização mesmo, aprender línguas sinais para evangelizar os surdos. Mas nunca imaginei que hoje me tornaria uma profissão. E só que eu aprendi e eu fiz o básico, nunca. Aí depois passaram 3 anos, eu nunca mais não tinha ouvido falar mais de surdos, não tive mais contato. E aí eu fui ter contato só em 2003. Em 2003, quando eu encontrei a irmã ouvinte do surdo, professor surdo que ministrava aula para mim há 3 anos atrás, né, e falando que tinha vaga para professor de educação física, porque na época ela sabia que eu estava fazendo a faculdade de educação física e o desejo do irmão dela, o professor surdo, também era ser professor de educação física. Então, foi assim, foi um encontro que mudou totalmente também o caminho, o percurso da minha vida enquanto profissional dentro da área da educação de surdos. E já eu tinha uma afinidade, um filho. Eu lembro muito bem quando o professor, esse Ed, o nome dele, professor surdo, hoje ele trabalha na biblioteca, é concursado na Universidade Federal também. Em qual campus? De Campo Grande. De Campo Campo Grande. Grande. Uhum. Olha só. E formou em Educação Física, ele fez um concurso e passou para trabalhar na biblioteca. Técnico. Resumindo, ele falava assim, que você parece futuro vai ser intérprete. E eu nem imaginava que eu poderia exercer essa profissão. Mas, enfim, nesses anos trabalhando no SEAD, a partir de 2014, eu fiquei lá, atendia SEADA, era a primeira e única escola de surdos aqui do Mato Grosso do Sul. Ela foi fundada em 84, né? Antes ela vivia em locais que era alugado pelo Estado, porque ela era uma escola de gente do Estado ligada toda a grade curricular do ensino comum, porém ela atuava como uma escola bilíngue para surdos, certo? Então o método era um método bilíngue para essa escola, mas a gente atendia todos os tipos de alunado surdo e outros alunos também com surdez e outros comprometimentos associados. Então lá tinha criança com paralisia cerebral e era surdo, um era Down e tinha surdo, autismo surdo, e tinha aqueles que eram apenas só com surdez. E era bilíngue porque todos eram usuários da língua de sinais. Eu penei no início, porque eu comecei também a correr atrás, porque eu tinha que dar as aulas, né? Então, no começo eu não sabia muito bem, aí os alunos me ensinavam, os instrutores, professores surdos também me ensinavam, e assim eu fui caminhando. Até encontrar a professora Chile Vilhava. A professora Chile Vilhava, ela é professora surda, hoje ela também é professora no campus de Campo Grande, aqui da UANA, e ela começou a fez o mestrado dela em linguística pela UFSC, e a pesquisa dela é voltada aos indígenas surdos. Ela foi uma das pioneiras, né? Ela, a partir de uma pesquisa da professora Lucinda Ferreira Brito, já na década de 80, né? Ela já mencionou num dos escritos dela falando sobre os indígenas Urubu-Capor, né? Numa região Maranhão, Amazônia, ali, e onde encontrou os primeiros indícios de uma língua de sinais indígenas, porque até depois pesquisando mais aprofundadamente a gente viu que assim grande maioria daquelas indígenas eram surdos, então eles criaram já a língua de sinais, modalidade gestual, né, com aquela etnia. Então foi o primeiro menção falando sobre indígenas surdos, língua de sinais de indígenas surdos no Brasil, em 80, na época do. E aí, depois veio a professora Giroletti, fez uma pesquisa lá em Santa Catarina,
na etnia Caigangue, e em 2009 a professora Shirley Villalva fez em relação aos indígenas Guarani Kaiowá, em Dourados. Ela fez um mapeamento das línguas de sinais dos indígenas surdos e das línguas de sinais aqui no Mato Grosso do Sul. Tendo contato com ela, tanto no SEADA quanto no CAS, que é o Centro de Atendimento, né, e Apoio à Pessoa com Surdez do Estado, eu vivia tendo contato com ela e também já me interessando, me afeiçoando em relação a essa perspectiva, né, de pesquisa, de contato. E aí, até lembrando, eu também tive contato com indígenas surdos que estudaram no SEADA. Só que, assim, nós não víamos antigamente, assim, em geral, via a especificidade cultural dele. A gente via, no geral, só linguístico. A gente estava lá na escola para ensinar Libras para aquele sujeito surdo e para que ele pudesse melhorar e comunicar, ter sua comunicação. Enfim, resumindo, a partir de todo esse contato, de toda essa vivência nessa escola de surdos, e também de todo o percurso de mudanças da legislação, de lutas e de conquistas através da lei da Libras de 2002, né, a lei 10.436, depois veio o decreto 5626 de 2005, regulamentando toda essa lei, abriu-se um concurso para docente de Libras e eu fiz em 2014, início de 2014, já no metade de 2014 eu comecei no campus de Aquidauana. Nesse interim, como a professora Shirley Villalva, ela fazia alguns trabalhos até voluntários, mediante todo esse trabalho e empenho que ela tinha voltado à pesquisa dela de indígenas surdos. Ela tinha contato com algumas lideranças indígenas, pais de índios surdos, né, na aldeia da Cachoeirinha, em Miranda. Então, ela fez um evento, primeiro evento, que foi denominado Primeiro Encontro dos Terenas Surdos, né, lá na aldeia Cachoeirinha, e eu fui nesse primeiro encontro com ela, voluntário, né, mas já como docente da UFMS. Aí, no segundo encontro, ela sugeriu para que eu pudesse fazer esse encontro, tornar-se algo registrado e como um projeto de extensão. Aí, então, foi em 2015, nós realizamos o segundo encontro dos Terenas Surdos, lá naquela região, em Miranda, na aldeia Cachoeirinha, e tivemos trocas de outros indígenas surdos, né, e naquele momento. E lá a gente foi criado uma carta aberta, ou uma carta para que a comunidade indígena, com os seus filhos indígenas, com as autoridades indígenas, pudesse reivindicar algumas mudanças, alguns processos políticos, mesmo até para a área da educação dessas crianças surdas na aldeia, né? Então, a partir daquele momento, cresceu em mim mais essa vontade de pesquisar, até mesmo porque eu trabalhei como tradutor e intérprete, via dificuldade dentro de uma escola bilíngue, e também trabalhei como intérprete na escola comum, e via a dificuldade já dos surdos aprender o português, né, como segunda língua, além da disciplina de inglês, como que eu tinha que ainda rebolar e fazer para que eles pudessem também aprender pelo menos um pouco assim básico do inglês, porque eles tinham que também ter nota, enfim. E aí eu pensei, e os indígenas, os índios surdos, como que eles são tratados, como que é visto como é essa língua, né? Como é essa língua, se existe um respeito, existe uma aquisição, existe uma catalogação desses sinais ou não, né? Ou é apenas a língua brasileira de sinais. Então, aí começou as primeiras indagações. Só que as questões norteadoras, eu como tradutor e intérprete também, que atuava na época, né, eu comecei a questionar. Então, eu deixei aqui no outro slide, que é no ambiente escolar. Os tradutores e intérpretes de línguas de sinais consideram a cultura indígena como uma das características do estudante surdo, né? Eu fiquei preocupado nessa questão. Será que os tradutores e intérpretes, como eu também não tinha essa percepção, não tinha essa visão, não tinha essa ideia, eu
tratavam como surdo, não via especificidade, respeitava a cultura surda, ok, mas não via a particularidade da cultura indígena, certo? Uhum. Se eles vieram de uma família, de uma cultura, de uma outra língua, tanto oral, porque eles também se comunicam oralmente com os indígenas surdos, mas eles também tinham suas línguas de sinais. Então, aquilo fiquei preocupado, então aquilo foi fervendo em mim. E outra questão é qual a formação desses intérpretes de Libras para o trabalho em sala de aula, considerando as características dos estudantes indígenas surdos. Aí me pegou também a questão da formação desse profissional. O objetivo. O objetivo da pesquisa é identificar as ações de interpretação e tradução de língua brasileira de sinais junto aos indígenas surdos em escolas comuns urbanas. Poderia ter feito também nas escolas indígenas, mas como todo o processo de autorizações foi muito complexo, né? Muito complexo, né? Então, é uma hierarquia que a gente tem que passar para conseguir. Então, eu precisava de tempo também, no mestrado são 2 anos, então eu tive que fazer algumas adaptações. Então, eu pesquisei a questão dos intérpretes que atuam nas escolas comuns, mas onde existia os indígenas surdos. Alunos indígenas. Os objetivos específicos: analisar os diplomas legais que abordam a educação indígena e a educação do surdo no Brasil. Caracterizar a formação profissional dos tradutores e intérpretes da língua brasileira de sinais, participantes dessa pesquisa. Só lembrando que a língua de sinais ela não é universal. Cada país tem a sua língua de sinais, certo? Por isso, o TIOS é tradutores e intérpretes de língua de sinais. Mas, como nós estamos no Brasil, é a língua brasileira de sinais, certo? É identificar as estratégias dos recursos de comunicação que os tradutores e intérpretes de Libras, participantes dessa pesquisa, empregam em suas atividades em sala de aula com os indígenas surdos. Tá, aqui é como foi organizado, tá, o meu trabalho. Teve introdução. Nessa introdução eu coloco um pouco do meu percurso, né, como profissional, e toda essa introdução que eu já falei para vocês, eu já deixo levantado também nessa introdução. No segundo capítulo, né, eu coloquei um levantamento das pesquisas científicas sobre educação de indígenas surdos. Fiz um levantamento, um aporte teórico de todos os materiais que já estavam produzidos, né, nas pesquisas no Brasil. Então, a gente pesquisou nas plataformas digitais de pesquisas científicas, na CAPES, também nas bibliotecas virtuais das universidades, e encontramos alguns trabalhos. No terceiro capítulo, eu falo sobre educação especial e a política de educação inclusiva. No quarto, as políticas de educação indígena. No quinto, o tradutor e o intérprete de Libras. A educação especial, o sexto, educação especial na perspectiva histórico-cultural, que é essa perspectiva teórica que foi a coluna vertebral né, do trabalho, falando sobre a questão da aquisição da linguagem, da perspectiva teórica do materialismo dialético histórico, né, ou histórico-cultural. E o sétimo fala metodologias e o oitavo, os resultados das discussões. Tô tentando passar o slide. Foi. Bom, como que foi feito? Primeiro, eu entrei em contato com esses intérpretes, né, com esses tios da cidade de Aquidauana, Anastácio, e um tradutor e intérprete de Campo Grande. Eu sabia que eles já tinham atuado e alguns que também ainda estavam atuando, certo? Então, eu fiz todo o contato legal na Secretaria de Estado de Educação, pedi autorização, pedi a quantidade de indígenas estavam matriculados nas escolas comuns, né, indígenas surdos, e o contato desses tradutores e intérpretes. Aí, antes de fazer toda
contato direto com eles, a gente teve todo esse processo também de autorizações, de imagem, enfim. Duas foram do sexo feminino e um do sexo masculino. A faixa etária é de 25 a 38 anos, tá? Desses profissionais, e com amplo período atuando na interpretação e com participação certificada em cursos e oficinas da área de tradução e interpretação. Tá? Uhum. Esses são os meus sujeitos. Uhum. Nos questionários, eu fiz um questionário, né, com questões abertas e fiz também algumas entrevistas informais. Eu queria fazer um grupo focal, mas por conta também da distância, do tempo, então eu consegui fazer entrevistas diretas, informais com eles, para poder tirar mais dados que eles não colocaram, talvez, dentro da entrevista, né? Aí foi a questão da idade, formação acadêmica, curso de capacitação, tempo de atuação como tradutor e intérprete, como acontece seu convívio geral com a comunidade surda local e com a comunidade indígena, questões bem específicas sobre o seu trabalho com a comunidade indígena, como, por exemplo, se existem diferenças na sinalização para um indígena surdo ou se seu feedback com um indígena surdo observa sinais emergentes na sua sinalização. O que são sinais emergentes? São sinais que, na emergência de comunicação na aldeia, eles já criam entre eles. Não são sinais caseiros, domésticos, que eles aprendem com a mãe, né, os primeiros apontamentos e tal. Mas esses de emergência, até a professora Shirley coloca lá, são aqueles sinais que eles criam entre eles para emergência da comunicação. Certo? Então, queria saber se existiam esses sinais dentro de sala de aula, se eles traziam isso também para a sala. Se os tradutores e intérpretes reconheciam a cultura, sabiam a etnia do seu alunado, a língua da comunidade, enfim, outros questionamentos. Aqui eu pego uma fala de Quadros, professora Ronice Quadros, professora lá da UFSC, uma das também pioneiras, ela é filha de pais surdos, grande pesquisadora voltada na área da educação, e ela foi uma da criadora que escreveu o primeiro Código de Ética, um livro que fala sobre o Código de Ética do tradutor e intérprete. Então lá ela coloca algumas definições, e ela coloca aqui o tradutor e intérprete de língua de sinais é o profissional que domina a língua de sinais e a língua falada do país, o que é qualificado para desempenhar a função de intérprete. No Brasil, o intérprete deve dominar a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa. Ele também pode dominar outras línguas, como o inglês e o espanhol. Além do domínio das línguas envolvidas no processo de tradução e interpretação, o profissional precisa ter qualificação específica para atuar como tal. Aí, aqui eu peguei também mais uma da minha dúvidas e questionamentos, né? Questão da qualificação. Se eles têm uma qualificação ou não. No decorrer do trabalho, eu já vou falando também questão, quando eu falo só no capítulo do tradutor e intérprete, que começou-se a ter a universidade, a graduação para a formação de profissionais que trabalham com surdos, né? Que é o Letras Libras, que foi criado em 2006, lá pela UFSC, com a organização da professora Ronice Quadros. Então, em 2006 foi uma das primeiras turmas do curso de Letras Libras, que iriam formar o quê? Professores de Libras, certo? E tradutor, e bacharelado e bacharéis em tradução e interpretação de língua brasileira de sinais, certo? Então, foi uma outra busca de informações de dados que eu também quis pesquisar. No 8º capítulo, os resultados, dividi em 2 eixos. O eixo 1 é da formação e o perfil dos intérpretes, e o eixo 2 dos dilemas e os desafios. Sobre a formação, eu coloquei nomes fictícios, tá? Para não ferir a questão de ética no código de ética e não ferir também a questão da identidade desses profissionais. Então, eu coloquei Renata, Laura e o Gustavo. Aqui tem um quadro falando sobre a formação
e a escolaridade deles e o que eles fizeram. Não sei se preciso falar de cada um. Não, não precisa, não. Acho que não, porque senão a gente vai ser muito detalhista, não precisa. Enfim, um apanhado geral da questão da formação deles. Resumindo, todos eles já tinham um tempo já trabalhando com tradutores e intérpretes, né? Embora só o Gustavo ter um período de só 2 anos. As outras duas já tinham bastante tempo já trabalhando. Todos eles fizeram capacitação pelo CAS, né, da Centro de Atendimento à Pessoa com Surdez, na sede, através dos cursos de Libras. Fizeram também, uma delas fez um curso até de uma pós-graduação em Libras e já estavam atuando na área já há algum tempo. E o Gustavo começou a fazer um curso, o Letras Libras. Tá. Eu perguntei sobre a formação, se foi suficiente. Aí o que o Gustavo, eu tirei só alguns trechos para vocês saberem mais ou menos. Gustavo, se eu falar que sim, eu vou estar mentindo. Muitas vezes acreditam o fracasso escolar dos estudantes surdos a dificuldade da comunicação na língua oral. A dificuldade é de comunicação mesmo. A Renata disse. Em relação ao indígena, não. Eu acredito que preciso de um conhecimento básico da cultura indígena, das coisas culturais, porque eu não tenho. E a Laura, acredito que não. Eu acho que temos que sempre estar se capacitando, buscando mais conhecimento para estar atendendo esse tipo de clientela, principalmente a questão cultural. Eu tirei a fala deles na íntegra, tá, pessoal? Por isso que tá desse jeito. E essa é uma questão muito importante para quem trabalha com população indígena, que é conhecer a cultura daquele povo. Porque, bom, algumas pessoas ainda pensam que é o índio brasileiro, não é, são os indígenas brasileiros, né? E cada etnia tem uma cultura diferente, e ainda assim, dentro de uma mesma etnia, quando a gente tem várias aldeias diferentes, existem diferenças sensíveis em cada uma dessas aldeias, dessas comunidades, né? Então, quando as duas remetem a essa questão da cultura indígena, é fato isso, principalmente na educação, né? Então, eu achei bem interessante, por quê? Porque as duas é o que tem mais tempo de atuação. Sim, né? tem mais experiência. Tem mais experiência. Então, elas se preocuparam. E a outra coisa também que eu queria colocar aqui, que as duas trabalharam em regiões mais próximas a terras indígenas, certo? Gustavo é o que traduziu para um estudante surdo, indígena surdo, em Campo Grande, que ele morava no bairro, né, que são as indígenas, porém ele estudava na escola comum e ele convivia com os outros surdos não indígenas. Sim, a aldeia urbana, né? Que aqui em Campo Grande tem vários, né? Então, a língua dele, prioritária ou materna, é a língua brasileira de sinais. Então, tanto é que as próximas respostas até indagadas para o Gustavo, ele coloca, não teve problema nenhum com o meu aluno, porque ele sinalizava, conhecia domínio da língua brasileira de sinais. Né? E já a Renata e Laura, elas colocaram que eles conseguem ver alguns resquícios, né, de traços culturais vindo para eles. Pouco ainda, né? Aqui fala a questão, no decreto 5626, como eu falei no início, fala a questão da formação do tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa. Só vou ler rapidinho. O artigo 17º. A formação do tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa, deve efetivar-se por meio de curso superior de tradução e interpretação, que é o curso Letras Libras, que eu já comentei com vocês. No artigo 18, nos próximos 10 anos, a partir da publicação desse decreto, a formação de tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa, em nível médio, deve ser realizada por meio de cursos de educação profissional, 2, cursos de extensão universitária, 3, cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por Secretaria de Educação, como o CAS, os nossos cursos de extensão, isso para professores de Libras nível médio, certo?
Agora, nível superior tem que fazer a questão da graduação, que é o Letras Libras. Aqui eu coloquei já a logo, né, do Letras Libras e do CAS. O eixo 2, dos dilemas e desafios dos tios. Eu coloquei 4 subitens, questão da cultura indígena. B, a comunicação e as relações com estudantes indígenas na escola. C, relação entre o intérprete e o professor da sala. E D, relação entre o intérprete e a família do estudante surdo. Bom, aqui o Gertz, 78, ele definiu cultura como sistema ordenado de significados e símbolos nos termos dos quais os indivíduos definem seu mundo. Até, como você falou, né, professora? Cada aldeia, cada etnia tem seu significado, tem símbolos, né? Então, esse define o mundo de cada um deles. Claro. Mas são todos indígenas, né? Assim como... claro. E esse é o sinal antigo de indígena. Hoje eles... Indígena é esse. Mas as pesquisas da professora Shirley Villalba, ela tem questionado bastante também, porque cada etnia deve ter o seu sinal que vai específico, sim. Indígena surdo. Então, ela sempre fica nos questionando, né, e nos incentivando para que as pesquisas comecem a mostrar realmente esses sinais. Tá. Só mais outras falas de Gustavo. Da educação indígena eu não conheço nada. Porque, assim, o único contato que eu tive dentro do ensino regular, não dentro da escola indígena, ele se torna parte da escola, senso comum da escola, essa visão de Gustavo, né? Ou seja, apaga a questão cultural indígena. Pela visão ele dele. Nem percebeu. Como se nem fosse um aluno indígena. Como se não fosse indígena, né? Até ele continua. Não sei se tem necessidade de haver a aplicação indígena ali dentro. Não sei. Olha a questão até mesmo da visão dele, né, em relação a uma educação ao sujeito indígena. Renata, é a questão da formação mesmo. É a questão das leis, para o intérprete é necessário. Facilita o trabalho, todo o ensino, o aprendizado. Então, a Renata já tem um pouco de consciência, teve um pouco já de consciência que precisa realmente de formação, que precisa de lei específica, né, que é necessário para facilitar o trabalho do intérprete e o entendimento também do aluno, do estudante. A Laura, não tenho leituras da parte cultural e nem sobre a legislação. Ela também... Essa questão também é muito importante, né, Bruno? Porque essa falta de conhecimento acaba que, sem culpa, mas com responsabilidade, acaba apagando as características do sujeito indígena surdo. Exatamente. Né? Seja o sujeito indígena aluno, o sujeito indígena pedreiro, o sujeito indígena agricultor, ele tem sua característica indígena sempre, e não interessa onde ele more, né? Mas quando o profissional ele não tem esse conhecimento, ele nem enxerga isso, né? Exato. Nos livros de Francis Fanon, ele fala sobre a questão do... em relação ao negro, né? E o branqueamento dos negros, né? Sim. E assim, é como se ele tivesse se branqueando para poder estar dentro daquela... Igualando a sociedade majoritária branca, né? Sim. Então, eu acho que esse apagamento, também acontece com os indígenas. Claro, né? Com certeza. Das escolas comuns e também, mais ainda, com o indígena e ainda com o surdo. Sim. Duplamente, né? Duplamente, né? Até porque, dentro da perspectiva da educação especial, educação inclusiva, ele vê o sujeito só como o deficiente. A especificidade da acessibilidade para aquela deficiência. Não vê a questão além da deficiência, não vê o sujeito no total, né? E aí, por isso que eu dividi a questão também da educação indígena e mostrei educação especial e educação inclusiva. Enfim. Sim. Até mesmo de inclusão, a gente deveria incluir também esses indígenas
respeitando a sua cultura. Uhum. O B, a comunicação e as relações com o estudante indígena surdo na escola. Foi outro questionamento. Comunicação em Libras, até como eu já falei, daquela questão que ele não teve problema com o aluno dele, porque o aluno dele já falava Libras, né? Sinalizava Libras. Ó, na minha opinião, eu acho que o intérprete tem que ser indiferente. Olha o posicionamento dele. Se é indígena ou não, quando ele chega na sala de aula, ele tem que saber quem é aquele estudante. Quanto é aquele estudante tem de carga de língua portuguesa e língua sinalizada, no caso a Libras. No meu caso, não tive dificuldade, porque o estudante, além de ser indígena, ele usava Libras. Ou seja, ele, a princípio, pela essa fala, dá a impressão que para ele não importa, né? Para ele não faz diferença se o cara é indígena, se o cara é paraguaio, se o cara é americano. Se souber Libras, tá tudo bem, né? É porque, na verdade, o reflexo... Em toda língua tem um reflexo cultural ali, né? Sim. Ele não conseguiu perceber isso. E eu acho também, até em questão do tempo de formação, porque ele está em processo de formação também, né? E Sim. pouco tempo também da prática do tradutor, enfim. Isso depois eu fiz dialoguei nos meus resultados, né? Uhum. Comunicação em Libras ou emergência? A Renata. Bom, eu acredito que no dia a dia, se o estudante tem um maior contato com a Libras e é fluente, tem conhecimento, se já existe dentro da aldeia, do ambiente escolar, conhecimento no meio escolar indígena, e ele vai perceber no dia a dia, no contato. Eu acho que ela quis dizer que se ele tem contato com a Libras e tem também lá, ele vai perceber a diferença das línguas, né? Uhum. Ou seja, ela já também deu um resquício aqui de dizer que ela vê algumas diferenças de sinais. Uhum. Laura, olha, isso daí é um pouco complicado, porque o que eles mais usam aqui na escola é a Libras. A língua dele no caso. Se ele faz o uso, é na casa dele mesmo. Aí, ó, então, se ela não tem conhecimento, se ele usa as línguas emergentes, ou as línguas de sinais indígenas, né, podemos dizer assim, Uhum. a professora Sumaio, ela terminou a tese dela do doutorado e ela pesquisou sobre as línguas de sinais terena nas terras indígenas lá da aldeia Cachoeirinha, e ela é linguista. E ela fez toda a pesquisa e realmente reconheceu que tem todos os parâmetros para reconhecer que é uma língua. Né? Então, a língua de sinais que eles têm feito sinalizado naquela aldeia, ela reconheceu que é uma língua, sim. É uma língua de sinais. Tá. Nos recursos de comunicação, como que é feito esse processo de ensino, de comunicação? Porque muitos dos indígenas surdos, ou dos estudantes surdos, né, nas escolas, chegam na escola também sem a língua de sinais. A Renata colocou, ela utiliza o notebook para mostrar as imagens e materiais concretos que auxiliavam na aprendizagem. A Laura, ela usava computador, celular, o aparelho multimídia, recortes de livros, revistas, jornais e tabloides de supermercados. Recursos visuais, né, para eles. E Uhum. o Gustavo colocou 90% da tradução utilizando classificadores associados à palavra, fazia a datilologia. Quando não sabia o sinal, ele fazia a datilologia. Uhum. Dificuldades encontradas. Dificuldades linguísticas. A falta de léxico em Libras, principalmente sinais voltados à cultura indígena. Primeiro, aqui léxico, sinais voltados a questões indígenas, certo? E isso Uhum. não falando das línguas de sinais indígenas. Isso. Por exemplo, cultivo, a questão do sinal das etnias. Esse é o sinal de etnia, se eu não me engano, a professora Shirley ensinou. E nas pesquisas dela, ela já conseguiu identificar os sinais das etnias. Terena. Então, falta mais pesquisas voltadas da criação desses sinais. Além das pesquisas voltadas para os sinais das línguas e sinais indígenas, certo?
necessidade de aquisição de vocabulários em Libras pelos estudantes indígenas surdos. Então, eles colocaram também que eles vêm também sem uma bagagem lexical de línguas, de sinais, né? Vem ou com um resquício só de comunicação emergente ali, né? E falta também dar Libras para eles. Mas aí é o X da questão, eles têm que ter a Libras ou a língua de sinais indígena? Essa já é a minha proposta para a tese. Aqui ele vai falar sobre a relação entre o tradutor e o intérprete. O Gustavo fala que não teve problema. A Laura, ela fala que a aluna dela gostava de conversar em sala de aula com os colegas sobre diferenças. Foi fundamental também fazer alguns momentos de interações entre eles mesmos na Libras, tornando assim um momento mais leve de aprendizado. Aqui a Laura, ela foi muito proativa pela fala dela, até trazendo, porque ela criou também projetos dentro da escola para ensinar a língua brasileira de sinais. Então, acho que isso trouxe um pouco mais também de conforto para aquele aluno ali, né? Porque está aprendendo a língua de sinais e tal. Aqui, relação entre intérprete e professor de sala, a Renata fala, dependendo da necessidade de cada surdo, a gente vai observar que precisa de adaptação. Já tem um outro olhar, mas também não clínico, eu quero falar, mais empático em relação à necessidade e tal do sujeito. Uma coisa personalizada, né? De dificuldade de cada um. Né? A gente vai conversar com o professor, conversar na coordenação, enfim, todos os envolvidos com o estudante. É necessário informar os professores, então depende de cada necessidade, de cada aluno, de adaptação na Libras, de adaptação no português, na língua deles, planejar, reavaliar. Conversando com a professora regente para realizar as adaptações e com a comunidade em geral, quando há necessidade. Aqui, conversando com os colegas, eu vou passando, tá? Para conta do tempo. E também eu tirei alguns trechos com relacionamento com a família. Aqui, a gente percebe que alguns tradutores e intérpretes nem contato com a família tinha. Né? Outros já têm essa preocupação, que moram mais na região, em terras indígenas, por exemplo, a Laura. Eu já fui para a aldeia e a mãe do estudante que fazia atendimento, ela me passou a realidade, já não estão usando mais os sinais emergentes. Então, essa já foi uma informação que ela teve, que os indígenas surdos já não estavam fazendo sinais de lá, estão usando mais a Libras. Né? Isso é o que acontecia. Como ele me falando sobre isso, eu dizia, olha, ela contando, né, olha, eu sou visitante aqui, ó, ela foi na aldeia, né, e aí vocês têm a cultura de vocês, então podemos usar os sinais originais daqui. Posso até estar aprendendo os sinais daqui. Então, assim, uma vez ou outra fazíamos sinais emergentes, ou sinais indígenas. Eu coloco emergentes, mas já foi realizada a pesquisa da professora Sumar em 2018, né? Então, são sinais indígenas, sim. Mas, assim, continuava fazendo, dando ênfase mais na língua brasileira de sinais. Essa profissional também já tinha uma outra visão. Bom, concluindo. As considerações finais. O que eu... fazendo toda essa pesquisa, essas entrevistas, fazendo essas observações, o que eu encontrei? Bom, todos possuem certo tempo, né, de experiência como tradutores e intérpretes na área de dicção de surdos, têm a certificação, né, são certificados por cursos de Libras oferecidos pelo CAS, SEDMS, porém, quanto à necessidade da formação em nível superior, conforme prevê o decreto 5626, estão em andamento no curso de Libras, certo? Então, eles ainda estão em formação adequada para a formação de tradutores intérpretes, ou professores de Libras, né? Ainda encontramos uma lacuna na grade curricular do curso de Letras Libras, habilitação do bacharelado, pois em nenhum momento indica um conteúdo sobre educação de indígenas surdos. Na verdade, foi no final de 2017
para 18, que começou a introduzir alguns temas transversais, falando sobre o indígena surdo, sobre o negro surdo, né, e outras vertentes, mas não como um conteúdo para formação com base de sinais específicos, não tem. Sabem que possui uma cultura específica, porém desconhecem sobre ela, ou seja, não sabem das características culturais da etnia, os seus costumes, os comportamentos, nem mesmo a língua materna dos povos indígenas com o que trabalham. No caso, a terena ali. Entendem não possuir essa capacitação específica e confirmam a necessidade dessa formação. Das relações comunicacionais, relataram que sinalizam em Libras, né? Porém, entendem que existem alguns sinais trazidos por eles, os sinais nativos ou emergentes, no caso, sinais indígenas, que poderiam também ser incluídos em seu vocabulário, respeitando suas características culturais. Então, uma ressalva, acho que a professora Sumaia coloca sinais terena, ou terena, língua terena de sinais, no caso, né? Dificuldades encontradas na comunicação ainda, né, pois alguns estudantes indígenas surdos inseridos em escola comum ainda estão em fase de aquisição de linguagem, ou aquisição da língua, né? Atribuição de uma outra função, e outra dificuldade é a atribuição de outra função, que é a alfabetização em Libras aos estudantes. Ou seja, eles chegam nas escolas, não totalmente falando com a língua de sinais indígena, né? E também não tendo a língua brasileira de sinais. E aí tem que aprender o português. Mas na aldeia, os pais oralizam também na língua oral terena, né? Imagine como que deve ser a confusão para a cabeça também desses Com alunos. certeza, uma confusão enorme, né? Enorme. E os tradutores e intérpretes têm que ensinar a Libras para eles aprenderem a se comunicar ali. Enfim, é bem complicado mesmo. É muito complexo. Dos recursos de comunicação, além da Libras, a maioria utiliza esses materiais visuais, recursos, né? E para compreensão das coisas. A comunicação é um fator preponderante para o desenvolvimento do estudante surdo, no âmbito da educação social e no desenvolvimento emocional, cultural e intelectual. A formação desse profissional deve se ater sobre a especificidade cultural do estudante indígena surdo. Ponto. E a Libras, reconhecida como língua dos surdos no Brasil, deve ser aprendida pelos estudantes indígenas surdos, principalmente para melhorar a comunicação. Esse foi um desfecho, porém, né, podemos pensar que eles também têm que aprender a língua, ou têm que construir, têm que valorizar também a língua de sinais indígenas, né? Tá. A interface entre a educação especial e a educação escolar indígena é um campo novo e complexo de investigação. Traça fronteiras ainda não definidas entre os dois campos de conhecimento em Constituição. Espera-se que esse trabalho possa contribuir como mais uma fonte de pesquisa, né? Sugere-se novas pesquisas sejam utilizadas, além de fomentar adequações nas políticas públicas, que eu acredito que até a professora Shirley Villalba já está pensando na proposta de tese dela. Né? Aqui são algumas referências bibliográficas e obrigado. Ótimo, Bruno. Como é que é assim? Obrigado. Você sabe que me fez pensar uma coisa, essa sobreposição das línguas, assim, das línguas com mais força, desse grupo majoritário sobrepondo o grupo minoritário. Isso acontece com todas as línguas, né? Quando a gente pensa na língua portuguesa, na região de Aquidauana, a língua portuguesa, ali, na sala de aula, nossa sala de aula, na UFMS, no CEPAC, a língua portuguesa sobrepõe a língua dos indígenas que estão ali.
Então, a língua brasileira de sinais vai sempre sobrepor a língua terena de sinais, ou a língua kaiowá de sinais, né? Mas é importante, muito importante, que esses indígenas surdos, ou que os familiares dos indígenas surdos, ou a comunidade em si, valorize essa língua. Sim. Mas é complicado, eu entendo, porque há uma sobreposição de valores muito grande, né? E não deve ser fácil para o intérprete, de modo nenhum. Porque se ele não conhece a cultura, como é que ele vai conseguir fomentar essa valorização, né? Até que uma delas percebeu isso. E Mas não tem assim, um instrumento, né, para isso. não, e assim, até questão de aproximação territorial, aproximação mais da cultura dessas, porque elas estão, essas duas, a Laura e a outra entrevistada, intérprete, elas são da região de Anastácia, aqui da UANA. Então, ela já tem convívio também com mais cidadãos indígenas ali, né? Então, elas Sim. têm um pouco mais desse, não sei se eu posso falar entendimento, mas dessa empatia em relação à especificidade da cultura, né? Em relação ao Sim. outro. Sim, claro, com certeza. Mas é porque a gente sempre encontra pessoas mais sensíveis a Sim. essas questões que outras, né? Uhum. Mas também acredito que seja uma questão de formação. Sim. Eu entendo que hoje, no campus de aqui da UANA, a UFMS tem um grupo de professores que hoje, mais do que quando eu cheguei na universidade, não que direciona, mas mostra para os alunos essas questões, Uhum. né? Pelo menos no curso de letras eu vejo isso. Essas questões assim que estão cada vez mais nítidas quando você olha para o grupo de alunos que se tem em sala de aula. Uhum. E isso tem reflexo na língua escrita, isso tem reflexo na oralidade. E a questão da língua de sinais, seja brasileira ou indígena, terena, kaiowá, qualquer outra etnia, é óbvio que vai permear essas questões culturais, né? Uhum. E a formação desses nossos alunos, professores, futuros professores, precisa ter essa noção, minimamente, né? Sim. Por isso que o seu trabalho é maravilhoso. Parabéns. Sim, sim, porque sai do campo da expectativa e mostra, de fato, Uhum. uma necessidade, né? Sim. E é E isso. assim, pensar nessa junção ou adequação até mesmo das políticas públicas para essa especificidade. Porque, assim, da questão da educação especial, inclusiva e indígena sendo trabalhada, né? E aí essa especificidade especial, né? Incluir também esses indígenas surdos ali. Então, eu Sim, acho que tá vindo pesquisadores, está ampliando, crescendo sim, já, com né, certeza. essas pesquisas. E é um campo de pesquisa muito vasto e pouco explorado ainda, né? Em construção. É, Então, quem tem interesse tem uma gama enorme de possibilidades, né? E isso em várias áreas, né, do conhecimento. sim, na verdade. É, E é isso, isso. Bruno. Mais alguma questão? Não sei se os alunos têm alguma pergunta para depois mandar um chat para vocês. Exatamente, dá um feedback, né? Uma pergunta qualquer, alguma coisa assim. Na época, quando eu fiz um levantamento de quantos indígenas surdos estavam matriculados, tinham cerca de 13, acho que 15 alunos no estado, certo? Matriculados nas escolas comuns, né? Aham. E então aí eu peguei apenas aqueles que estavam nas mais próximas ali na Sim, região de pesquisa, né? claro. Mas assim, existe mais. Eu lembro que quando nós fizemos o segundo encontro dos Terenas Surdos, tinha alguns pais que não levaram seus filhos, né? Mas aquela líder
indígena, mãe de 2 filhos surdos, ela sabia que tem mais. Olha isso. Precisa trazê-los. E até mesmo os nossos alunos no campus, eles vêm trazendo. Tem um meu irmão, por exemplo, tem um aluno falando que o irmão dele cresceu sem conhecer a Libras, fazendo só aqueles gestos, apontamentos, né, naturais, caseiros, e sem ser alfabetizado. Sim, porque nem frequentou a escola, né? Nem frequenta a escola. Então, existe ainda até aqueles surdos já adultos, indígenas surdos adultos, também sem a língua. Então, eu acho que a gente pode pensar também em projetos futuramente para trazer esses surdos e fazer, quem sabe, a questão da língua, de sinais. Se a gente já tiver pesquisa já com sinais terrenos, a gente trabalhar esses sinais, trabalhar Libras, não sei. Tem campo para pesquisar, para trabalhar. Isso é verdade. Isso não falta. Tá bom. Bruno, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade. Para quem não sabe, hoje é 15 de maio, sexta-feira à noite, né? Então, muito obrigada pela disponibilidade, de verdade. E é uma pena que, de certo modo, que bom que a gente pode usar a tecnologia para nos ajudar, mas é uma pena que não tenhamos a chance de fazer um encontro mesmo, né? Para discutir mais com os alunos. Certamente surgiriam perguntas e questionamentos, mas enfim, né? É o que a gente hoje consegue fazer. Vamos ser legais com a gente mesmo, né? É o que a gente consegue fazer no momento. Tá certo. Muito obrigada, Bruno. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Tchau, boa noite, boa tarde, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada também. Tchau, tchau.